Olá, pessoal! Nesse vídeo eu quero falar por que os gatos não bebem água ou estão bebendo menos água do que deveriam no nosso convívio. Então, se você já está achando estranha essa frase, como assim, Larissa, gato não bebe água? Qualquer criatura do mundo precisa de água para sobreviver? Fica comigo até o final que eu vou explicar. Há sim um dilema, na verdade, em relação a esse comportamento de beber a água dos gatos. Naturalmente, os gatos não beberiam água. Quando eu falo beber água, é o ato de tomar, de engolir, beber mesmo a água in natura. Mas sim, os gatos precisam de água diariamente para se manter saudáveis, hidratados, para se manterem vivos, né? Um gato morreria sem água, assim como um ser humano. E aí muitas dúvidas começam a surgir quando eu falo sobre esse assunto. Então, nesse vídeo eu quero explicar com mais detalhes todo esse comportamento de ingestão de água dos gatos. Então, eles precisariam beber um certo volume de água todos os dias para se manter saudáveis. Mas na prática, a maioria dos gatos não estão bebendo todo esse volume de água para se manter hidratados. E isso não acontece com os cães, por exemplo. Os cães têm uma facilidade enorme de beber água, bebem um pote gigante de água, ingerem um grande volume por dia. E aí, quando eu falo sobre esse assunto de gato, tem gente, inclusive, que vem e me diz: ah, mas o meu gato bebe um monte de água, Larissa, ele esvazia o pote. Ao que eu pergunto: qual é o tamanho desse pote? Quanta água tem dentro desse pote? Porque na prática a gente vê que o cão esvazia um pote de água muito maior do que o gato. Então, por que o gato não bebe água? Por que ele não está bebendo água o suficiente para se manter saudável? E como é que a gente sabe que os gatos não estão bebendo água suficiente? Porque os veterinários vêm estudando isso há muitos anos e a gente tem crescendo as doenças renais, por exemplo, que estão fortemente relacionadas ao nível de hidratação. A gente tem cada vez mais problemas relacionados a cristais urinários, pedras, né? Como comumente às vezes a gente fala. Então, são diversos os problemas de saúde do trato urinário que, dentre outros motivos, também estão relacionados à baixa hidratação. Quando a gente tem gatos que ficam doentes, é bem difícil fazer eles se manterem hidratados naturalmente. Então, tá cada vez mais comum os gatos precisarem tomar soro, por exemplo, né? E aí a gente tem alguns pontos relevantes a considerar sobre o comportamento de ingestão de água dos gatos. Naturalmente, o gato iria se alimentar todos os dias, várias vezes por dia, de presas pequenas. Então, esse é um comportamento bem diferente lá dos leões e das onças, porque outra coisa que me perguntam quando eu falo sobre esse assunto é: mas leão bebe água? Mas onça bebe água? E aí eu vou explicar a diferença também para vocês. Então, voltando, o gato comeria mais ou menos 12 vezes por dia pequenas presas. Tá? Então, um gato adulto saudável, em média, iria caçar 30 vezes, mais ou menos metade disso, ou um pouco menos, ele iria conseguir pegar e comer a presa. Sempre pequenininha, então várias vezes por dia, ou seja, várias refeições por dia. Essas pequenas presas que o gato comeria, todas elas contêm água no corpinho, né? Então, se o gato comer um pequeno camundongo, se o gato comer uma lagartixa, uma barata, se o gato comer uma borboleta, um grilo, uma mosquinha, se o gato comer um passarinho, se o gato comer qualquer dos pequenos vertebrados que os gatos poderiam se alimentar, tem água em sua constituição. E de maneira natural, os gatos comeriam essa presa inteira, ou quase inteira, né? Quando eu falo natural, é o comportamento normal da espécie gato, quando não morando na cidade dentro de um apartamento, né? Então, o comportamento alimentar da espécie gato doméstico é esse: várias vezes por dia comer um bichinho inteiro que contém água. Para vocês terem uma ideia, esses bichinhos que os gatos comeriam vão ter entre 60% água e alguns até 80% água. Então, entre 60% e 80% do que o gato come ou comeria naturalmente seria água. E é por isso que, naturalmente, o gato não tem o comportamento de beber água. Naturalmente, o gato não bebe água. Como assim, Larissa? O gato iria naturalmente comer coisas
com água e não iria sair por aí procurando um rio, uma cachoeira, um lago, um riacho, assim como leões, tigres, onças, pumas fazem. Os grandes felinos comem diferente, o comportamento alimentar dos grandes felinos é diferente. Grandes felinos caçam presas grandes mais esporadicamente. Então, por exemplo, o leão pode caçar uma zebra, comer essa zebra inteira junto com a família e ficar 2 dias sem comer. E isso pode ser super normal para o leão. Ele não vai morrer se ele ficar 2 dias sem comer. Porém, ele não pode ficar 2 dias sem água. Então, o leão, nesses intervalos em que ele não se alimenta, tem o comportamento natural, normal, de procurar água no riacho, de procurar água num laguinho. E aí a gente vê na TV, nos documentários por aí, leões, tigres, onças, tomando água no rio. Além disso, eles são topo de cadeia como predadores. Então, esses animais predadores topo de cadeia também podem se dar ao luxo de caminhar uma maior distância, chegar num lugar de água e ficar lá quantos minutos ele quiser tomando água, que ninguém vai matar eles. Agora, um gatinho pequeno, como o gato doméstico, o seu ancestral, que é o Felis libica, Felis silvestris libica, ou gato selvagem africano, eles são animaizinhos presa, que predam. Animaizinhos desse tamanho, mas que são predados por muitos outros animais. E esse comportamento de presa é mais um motivo pelo qual um gato pequeno, gato doméstico ou o seu ancestral, não vão procurar um lugar com água distante e ficar parado na beira de um riacho muito tempo bebendo água. Nem daria para fazer isso, seria muito arriscado. E não é necessário, porque o leão, por exemplo, vem da savana, né? Então ele vive em áreas com muito menos vegetação e áreas maiores, ele também é maior. O gatinho, ele vem de áreas de vegetação e áreas menores. Então, eles vivem em lugares mais cobertos, menos quentes, portanto, resseca menos, a temperatura ambiente é mais agradável e também um pouco mais úmido. E principalmente, um gato doméstico jamais ficaria um dia inteiro ou 2 dias sem comer. Na verdade, um gato não ficaria nem muitas horas sem comer. Ele tá o dia inteiro ali procurando e comendo. Para comer 12 vezes, gente, são várias refeições, não é mesmo? Então, a natureza do gato é diferente da do leão nesse aspecto de comportamento alimentar. Inclusive, tem vários outros comportamentos que de leão e gato não tem nada a ver. Mas eu tô explicando tudo isso aqui porque muita gente vem e me pergunta: nossa, mas o leão faz isso? Porque eu acho que automaticamente muita gente acredita que se o leão faz, o gato vai fazer também, porque é meio que o felino referência, talvez, que a gente tem da televisão, dos documentários, sei lá, né, um dos que mais aparece. Mas muitas coisas não tem nada a ver, porque é um grande felino e um pequeno felino, né? Seria mais ou menos como a gente ficar comparando os primatas, só porque são primatas. E a gente tem primatas gigantes, como o gorila, por exemplo, e a gente tem primatas pequenininhos, como o saguizinho do tufo preto ou o mico-leão dourado. São ambos primatas, mas eles são bem diferentes também, tá? Então, voltando. Se o gato não beberia água, isso significa que, naturalmente, ele não é inclinado a procurar beber água, mesmo vivendo na nossa casa. Tá, Larissa, e por que isso é um problema se ele tá na nossa casa e ele pode beber e comer o que ele quiser? Porque a intuição, o instinto, o comportamento mais inato do gato é, quando está com sede, inclusive, buscar se alimentar. Então, isso já foi estudado, né, no comportamento felino. Não é uma coisa que eu estou falando, que eu acho da minha cabeça, tá? A gente tem estudos de comportamento alimentar, comportamento de ingesta de água, de fisiologia. Então, pode acontecer várias vezes quando um gato tem sede, ao invés dele procurar água, ele procurar comer. Por quê? Na natureza é isso que ele faria. Mais uma vez, repito, porque o gato não bebe água, não beberia naturalmente. Então tá lá na nossa casa, beleza. E qual que é o problema, Larissa? Então, se ele tá com sede e for comer, ele não vai obter água da comida? Aí entra uma outra informação super relevante. A comida lá natural do gato é muito hidratada, essas presas. A ração não é, especialmente a ração seca, que é o que a maioria dos gatos estão comendo, pelo menos aqui no Brasil, na nossa realidade atual, quando eu estou gravando esse vídeo. Então, a ração seca, vocês podem olhar, inclusive, na embalagem da ração que vocês têm em casa. Convido vocês a fazer isso. Vai estar escrito assim, ó, nível de umidade ou níveis de garantia
umidade e vai ter uma porcentagem. Normalmente, essa porcentagem de umidade varia entre 8 a 10%. No máximo, algumas exceções de ração chegam 11%. Então, veja, o alimento que o gato intuitivamente estava acostumado a comer tinha 80% de água. O alimento que a gente dá nas nossas casas tem 8% água. Então, é 10 vezes menos água. E aí, a ração seca, ela favorece que o gato se alimente, esteja bem nutrido, mas não favorece a hidratação do gato. Ah, Larissa, mas então a gente é doido? Por que a gente fez uma ração seca? Porque a ração seca tem muitas vantagens de conservação, é mais fácil de produzir, alimentos úmidos estragam mais. Fazer alimentos úmidos é mais caro. Compara o preço de um pacote de ração seca e o preço de um pacotinho de sachê, né? O sachê de gato, ou alimento úmido de gato, existem vários tipos que são, inclusive, ração úmida. Então, alimento completo úmido. Esses, se você olhar lá atrás da embalagem, vai ter também nível de garantia umidade, 83%, 88%. Então, esse seria um alimento que iria, além de alimentar, hidratar o gato. A ração seca não. Larissa, meu Deus, então o que eu faço? Eu tenho que parar de dar ração para o meu gato? Não. A gente precisa compreender essa diferença do gato para agir em favor do gato para que ele se hidrate mais. E não esperar que ele vai naturalmente sozinho tomar toda a água que ele precisaria. Porque não é da fisiologia do gato. É isso que eu quero explicar aqui nesse vídeo para vocês, né? Então, comendo ração seca, ele pode estar muito bem nutrido, ter todos os nutrientes, ração super premium principalmente, né? Ele pode ficar saudável, bem nutrido, mas ele vai precisar de que a gente como é que eu posso explicar? Que a gente se esforce, que a gente seja criativo para ele beber mais água. Então, vamos lá. Naturalmente, ele não vai sair pela casa procurando água. Então, recomendação número 1, espalhar potinhos e fontes de água em vários lugares da casa, para ele não ter que ficar procurando muito. É tipo, passei aqui, tem uma fonte, passei aqui, tem um pote d'água. Então essa já é uma recomendação importante para o seu gato beber mais água. Segunda coisa, como o gato não iria tomar água empoçada naturalmente, a língua do gato não evoluiu como a língua do leão. Então a língua do leão é diferente da língua do gato, que é diferente da nossa, que é diferente da do cachorro. A língua do gato não é eficiente em buscar água de baixo para cima de potes de água. Então, o gato é bastante ineficiente em ir lá e beber água do pote. Na verdade, ele não consegue fazer uma concha com a língua. O cachorro, ele bebe água assim, ó, ele faz uma concha com a língua para trás, bem eficiente. Leva um montão de água para a boca, tá? O gato não, ele desce com a língua quase reta e faz assim, ó, só na água. Então ele não faz nenhuma concha pra frente, nenhuma concha pra trás. Ele desce com a língua assim, ó. E aí, só as gotinhas que grudam na língua que vão pra dentro da boca. Não vem em concha água pra boca. Então é bastante ineficiente. Ah, Larissa, mas não faz sentido se ele precisa de água. Faz, porque ele não precisaria tomar água em concha naturalmente. Ele iria obter a água do seu alimento. Então, ele não evoluiu e faz mais de 10 mil anos que o gato vem sendo domesticado. E faz quantos anos que a gente dá ração? 10, 20, 30, 50? No máximo, né? Então, a anatomia do gato continua a mesma, né? Dos seus antepassados, que obtinham a água do alimento. Dito isso, a gente descobriu que a água, quando ela tá caindo de cima e o gato vai lamber essa água, esse movimento é mais eficiente. Então, quando um gato vai lá lamber a água da fonte que tá caindo, então tá lá a torneirinha, a aguinha caindo, aí ele consegue empurrar essa aguinha caindo
para dentro da boca com mais eficiência. E eu já medi isso mais de uma vez em diferentes experimentos. Os gatos bebem o dobro, em média, de água quando na fonte em relação ao pote. Então, porque anatomicamente, para a língua do gato, é mais fácil trazer a água de cima para dentro da boca do que puxar de baixo para cima. Então, a segunda recomendação de ouro que eu tenho para dar para vocês aqui nesse vídeo é, ao invés de ter só potes de água em casa, favoreçam ter mais fontes do que potes até. E se os seus gatos se habituarem bem a tomar na fonte, que seria o ideal, a gente pode nem ter potes de água e ter só fontes, no plural, porque a gente tem que ter mais fonte do que gato, assim como a gente tem que ter muito mais pote de água do que gato. Se você vai ter só pote de água, tem que ter muito mais potes de água em casa do que precisaria ter fonte, porque cada vez que ele vai lá no pote, ele vai lamber um volume muito menor, mais ou menos a metade, do que quando ele vai lá lamber a água da fonte, que ele leva o dobro de água para dentro da boca. Além disso, a fonte parece estimular o gato de outras formas, porque tem água em movimento, ela parece mais fresca, aquele barulhinho da água caindo. Parece que várias outras características da fonte também são mais atrativas para os gatos. Então, fazem com que eles se estimulem um pouco mais a beber água. Uma terceira forma de fazer seu gato beber mais água é inserir, além da ração seca, a ração úmida na dieta do gato. Então, oferecer diariamente uma pequena porção de alimentos úmidos. Quais alimentos úmidos, Larissa? Alimento de gato, sachê de gato, latinha de gato, caixinha de gato. Procure nos pet shops por alimentos úmidos para gatos. E vão existir centenas de tipos. Existem hoje centenas de tipos de alimentos úmidos. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre como escolher o melhor alimento úmido para o seu gato. Olha que massa, que já complementa esse vídeo aqui. E aí você não precisa trocar completamente a dieta dele da seca para úmida. Você pode deixar a ração seca à vontade para ele continuar se alimentando, encher a tua casa de fonte de água, espalhar a fonte e pote de água para tudo que é lado e 2 vezes por dia, por exemplo, dar uma colherada lá de sachê de alimento úmido. Assim ele vai estar tomando mais água do que ele toma hoje, né? E para finalizar, uma outra orientação bem importante, o volume de água que o gato deveria tomar. Como é que a gente sabe se o nosso gato está tomando o suficiente? Porque é muito fácil, e muita gente vem e fala assim para mim, mas o meu toma um monte, ele vai lá e esvazia o pote. Aí eu pergunto, qual é o tamanho do pote? A pessoa não faz ideia. Aqueles pote normal de gato. Pote normal de gato existem trocentos. Então, o que a gente precisa? Medir quanta água o gato tá bebendo diariamente. E para vocês terem uma ideia, um gato deveria tomar pelo menos 60 ml de água por quilo por dia. Então, se o seu gato pesa 1 quilo, pelo menos 60 ml de água por dia. Se o seu gato pesa 2 quilos, 120 e assim por diante. Em média, o gato brasileiro pesa aí 4 quilos. Então, ele teria que tomar vários ml de água por dia. Quanto que dá? 240 ml de água todos os dias para se manter hidratado nível basal, né? Isso incluindo o que ele obtém da dieta mais o que ele bebe. E aí, normalmente, se a gente for medir, o gato não está tomando tudo isso. E se vocês querem que eu grave um vídeo como eu posso medir o quanto que meu gato está bebendo de água todo dia e aumentar a ingestão de água, comenta aqui embaixo, comenta a sua dúvida, comenta se você se interessa por mais vídeos desse assunto, que eu sempre leio os comentários aqui e aí eu programo para gravar mais e mais vídeos para ajudar vocês a fazer os seus gatos mais saudáveis e mais felizes, que é o meu objetivo, minha missão de vida e o objetivo deste canal maravilhoso, Brasil. E se já gostou desse vídeo, curte. Quanto mais pessoas clicarem em curtir, mais gatos vão se beneficiar desse conteúdo, porque mais o YouTube vai entregar esse vídeo para pessoas que amam gatos. E se você quer continuar recebendo meus vídeos, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho da notificação para não perder mais aprendizados como esse. Beijo, tchau, vou ficando por aqui.